Olá, tudo bem? Vamos falar sobre a determinação da condutividade hidráulica do solo. A condutividade hidráulica do solo é um parâmetro que descreve a funcionalidade do sistema poroso do solo saturado e é essencial para estudar o movimento da água no solo. Ela é um dos principais fatores que determinam a capacidade de drenagem do solo. Um fato importante a ser considerado é que a água se movimenta no solo tanto lateralmente como verticalmente. Como visto, na figura, a frente de molhamento apresenta a forma de um bulbo, sendo o movimento vertical decorrente da ação da gravidade e o movimento horizontal somente das forças capilares. Solo isotrópico. A velocidade de avanço da frente de molhamento ou umedecimento é igual tanto lateral como em profundidade, onde podemos expressar essa situação como: condutividade hidráulica horizontal é igual à condutividade hidráulica vertical. Já o solo anisotrópico, a velocidade de avanço da frente de molhamento é maior em uma das direções, onde podemos expressar essa situação como condutividade hidráulica horizontal é maior que a condutividade hidráulica vertical. A determinação da condutividade hidráulica do solo pode ser determinada a campo, porém a determinação do coeficiente de permeabilidade em campo pode ser bem trabalhosa, devido à influência de diversos fatores como o tempo de umedecimento do solo antes do início dos ensaios e a complexidade do escoamento em condições incertas. Outra forma, porém mais precisa de determinação da condutividade hidráulica é a via laboratório. No entanto, nós iremos discutir aqui sobre a condutividade hidráulica determinada a campo. Cabe ressaltar que existem alguns métodos de determinação da permeabilidade do solo a campo, que apresentam algumas vantagens, sendo o método do permeâmetro Guelph, que é o uso do aparelho que permite a obtenção de permeabilidade saturada tanto em solos argilosos como arenosos, de forma rápida e fácil. Temos também o infiltrômetro de anéis concêntricos. Este apresenta baixo custo e a infiltração lateral é minimizada por conta do anel externo, mantendo fluxo apenas na vertical. Outro método é o do infiltrômetro de Cornell, que em relação ao infiltrômetro de anéis duplos, apresentam algumas vantagens como custo reduzido, além de que o equipamento é pequeno e leve, e a avaliação é fácil, podendo ser realizada por apenas uma pessoa, e consumo mais baixo de água para realizar os ensaios. Outro método a campo é o proposto pela BEG 2013. Este utiliza o cálculo do coeficiente de permeabilidade, adaptando a equação de Darcy. A condutividade hidráulica pode ser determinada pela fórmula de Darcy, adaptada para o teste de infiltração em solo, onde ΔH dividido por ΔT é a taxa de variação da altura da água em função do tempo, em centímetro por segundo ou centímetro por minuto. I é a constante geométrica do cilindro, adimensional. K é a condutividade hidráulica. A proposta da ABG é de realizar o cálculo do coeficiente de permeabilidade, com base nas informações coletadas in situ. No nosso caso, foi perfurado o solo acima do nível freático natural, atingindo a profundidade do furo de 20 cm e o diâmetro de 12 cm. A verificação litológica e granulométrica do solo foram realizadas nesses 20 cm. A posteriori realiza-se o enchimento do furo com água até a criação do anel de saturação. No entanto, devemos lembrar que os ensaios de campo, ou seja in situ, apresentam menor precisão do que quando comparados aos realizados em laboratório, devido ao elevado número de variáveis envolvidas. Mas no dia a dia são muito utilizados devido à praticidade na obtenção das informações. Porém, para a realização do cálculo devemos determinar a constante geométrica I. A constante geométrica I, utilizada no cálculo da condutividade hidráulica, depende diretamente das características físicas do cilindro de infiltração e do solo onde o teste é realizado. Ela corrige a fórmula da condutividade para considerar as influências da geometria do cilindro e das propriedades do solo no processo de infiltração. A constante geométrica do cilindro diretamente no solo é adimensional e deve ser considerado o valor 5. Para a determinação da taxa de infiltração, primeiro deve-se determinar a variação da altura da água com o tempo. ΔH dividido por ΔT é encontrado utilizando as medições fornecidas. Mas como se determina o ΔH? Para determinar o valor de ΔH, ou seja, a variação da altura da água, é necessário acompanhar a variação da altura da coluna de água no cilindro ao longo do tempo. O ΔH é calculado pela diferença entre duas medições consecutivas da altura da água. Vamos utilizar como exemplo a tabela de campo apresentada ao lado. Sendo assim, para definir a diferença entre altura,
realizamos a cálculo da diferença entre a altura inicial menos a altura final. Por exemplo, para o intervalo de 0 a 15 segundos, o ΔH é de 20 menos 19, resultando em uma diferença de 1 centímetro. Para o intervalo de 15 a 30 segundos, o ΔH é de 19 menos 18, resultando a diferença de 1 centímetro. Por fim, para o intervalo de 30 a 45 segundos, o ΔH é de 18 menos 17, resultando a diferença de 1 centímetro. Uma vez determinado o ΔH, devemos determinar o ΔT. Neste caso, podemos observar que a diferença de tempo entre cada leitura é de 15 segundos. Agora podemos verificar a relação entre o ΔH e o ΔT para calcular a taxa de variação da altura da água. Agora iremos obter o valor médio do ΔH em relação ao ΔT. Para determinar a média de um conjunto de valores, devemos seguir os seguintes passos. Primeiro, devemos somar todos os valores individuais do conjunto. Segundo, devemos contar o número de valores individuais existem no conjunto. Terceiro, devemos dividir a soma total pelo número de valores. O resultado obtido representa a média, que indica o valor central ou típico do conjunto analisado. Agora, para a determinação da condutividade hidráulica utilizando a equação da Abege, devemos substituir as informações da equação, onde a relação ΔH e ΔT é de 0,0666 previamente calculado. A altura da profundidade do furo é de 20 centímetros. O diâmetro observado é de 12 centímetros convertendo para o valor de raio, ou seja, dividindo por 2, temos o valor de 6 centímetros. A constante de I é 5. Após a substituição das informações junto à equação, podemos executar a resolução, onde o valor da condutividade hidráulica foi de 0,1021 centímetros por segundo. Uma vez determinada a condutividade hidráulica do solo, podemos classificar a velocidade de infiltração da água no solo, utilizando a tabela proposta por Neto et al. No entanto, considerando que o valor da condutividade hidráulica obtido foi de 0,1021 centímetros por segundo, mas como a tabela de referência está em centímetro por hora, é necessário converter a unidade de tempo. Sabendo que uma hora possui 3.600 segundos, multiplicamos 0,1021 centímetros por segundo por 3.600 segundos, obtendo assim o valor da condutividade hidráulica de 367,6 centímetros por hora. De acordo com a classificação de Neto et Alameda 1999, essa condutividade hidráulica indica que a permeabilidade desse solo é extremamente rápida. Com a informação da condutividade hidráulica, expressa em centímetros por segundo, é possível determinar a classificação granulométrica utilizando a tabela proposta por Melo e Teixeira em 1967. No entanto, é necessário converter o formato decimal em notação científica, ou seja, 1,0211 vezes 10 elevado a menos 1. Se olhamos a tabela, o ponto preto refere-se à informação 10 a menos 1, indicando uma granulometria arenosa. Espero que tenha apreciado o tema e se sinta motivado a buscar mais informações sobre ele. Lembre-se que somente a prática leva à perfeição.